Senhoras e senhores, cerimonialize-se. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você que deu play nesse vídeo, continue com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Continue compartilhando os nossos conteúdos, continue divulgando o nosso canal e fazendo com que a gente possa crescer com a sua contribuição. Obrigado por isso. E vamos hoje falar de algo muito gostoso. O nosso assunto hoje tem um sabor especial. Vamos falar de confeitaria. Confeitaria para eventos, né? A confeitaria que desempenha um papel fundamental em eventos, né? Agregando sabor e estética nas nossas diversas celebrações da vida. E para falar de confeitaria, a gente não poderia trazer ninguém menos do que uma expert no assunto, né? Essa profissional incrível que nós temos hoje como convidada especial, que é especialista no assunto confeitaria. Eu estou falando o nome dela de batismo é Nayara Silva, mas o nome dela de trabalho, o nome profissional, né, o nome artístico, como a gente fala, é Nana Silva, né? Nana sem acento. Faz questão de dizer, né? A Nana, que é a esposa do Márcio, a mãe da Helena, ela está aqui com a gente hoje. 9 anos no ramo da confeitaria, né? A Nana tem uma experiência aí incrível com tudo isso e está aqui hoje com a gente para falar de confeitaria para eventos. Nana? Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Nana Silva, sem acento, assim como Nana Caymmi, que ninguém chama ela de Naná Caymmi, não é verdade? Então, Neuder, é um prazer muito grande estar aqui com você no podcast. É uma satisfação estar como convidada, né? Entendedora do assunto. Realmente já estou há 9 anos no mercado, mas eu comecei com a confeitaria afetiva lá em 2016. Mas, na verdade, antes de 2016, começou com o nascimento da minha filha. Antes de eu casar, eu não sabia cozinhar absolutamente nada. Então, a Helena nasceu e aí a gente começou a fazer os bolos dos mêsversários, né? Aí teve o start do negócio. Aí eu fui... Não, na verdade, eu fui aprendendo só para fazer os bolinhos dela mesmo. E aí as pessoas foram começando a gostar dos bolinhos, do bolinho de 1 ano, começaram a fazer encomenda e eu vi que ali, né, poderia surgir uma profissão. E o meu marido foi um grande incentivador, nunca vou deixar de falar nesse ponto. Ele, antes de mim mesma, ele acreditou no meu potencial. E eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante e daí em diante eu não parei mais em 2016. Aí eu comecei com a confeitaria afetiva, que são os bolos caseiros, cupcake. Só que em 2020, algo muito forte falou aqui dentro de mim. Eu sou capaz de fazer muito mais que isso. E eu senti que o mercado de eventos também estava precisando de algo mais humanizado. A famosa oportunidade, né? Isso. Viu ali a oportunidade. Sim, exatamente. Eu vi ali que, principalmente o mercado das noivas, estava muito carente desse olho no olho, desse ouvir, algo mais humano. E eu tenho muito isso para dar. Quem já foi minha noiva sabe do que eu estou falando. A gente está vendo que tem muita história, história para a gente ouvir aqui da Nana, tá? E aí eu vou apresentar a minha outra convidada, né? A cerimonialista Marina Moraes Costa Raposo Paris. Marina Moraes, 49 anos, casada com Sérgio Raposo Paris. Um abraço, Sérgio. Ela é cerimonialista humanizada e inclusiva. Esse é o lema, a bandeira que a Marina sustenta no seu trabalho, né? E também mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, né? Por ser capelã e juíza de paz eclesiástica há 13 anos. Também uma experiência incrível nos eventos. Ela é administradora da empresa Marina Moraes Cerimonial e Assessoria de Eventos, executa eventos sociais, públicos e corporativos com equilíbrio e bom senso aliados à honestidade, empatia, perseverança e confiança. Uma profissional que visa sempre a excelência para se manter no apaixonante mercado de eventos há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, Marina Moraes. Obrigada, Neuder. É uma honra muito grande receber o seu convite para estar aqui, em especial ao lado da Nana Silva, né? Que é uma confeiteira a qual eu admiro muito, né? A gente tem uma história muito legal. Nosso trabalho enquanto cerimonialista é bem difícil, né? É uma atividade muito delicada, porque nós circulamos
por muitos universos, né? Porque cada pessoa ela é um universo. Então, nós temos várias profissões que nós vamos supervisionar, administrar, né? Em contraponto com o desejo do cliente, com o sonho do cliente. Então, a questão de mudar, aprimorar, na verdade, a nomenclatura, a gente ouve muito, cerimonial por amor, cerimonial com propósito. Mas amor é quê? Propósito de quê? E eu disse, né, meu Deus, é muito raso para mim, né? E aí, pela minha vivência já com pessoas deficientes, que eu tenho projetos e outras coisas, eu disse, não, gente, eu sempre tive esse olhar de enxergar além, de ir além. Qual a necessidade realmente desse cliente? Às vezes o cliente, ele chega, ele tem um sonho, ele tem uma vontade, mas ele não tem conhecimento. Então, a gente vai arrumar tudo isso. Às vezes está muito bagunçado. Ou, às vezes, ele não sabe exatamente o que ele quer, ele tem um perfil, né? Então, o meu atendimento humanizado, ele começa atendendo o cliente desde o primeiro momento. Quando ele chega, que eu faço questão de disponibilizar um encontro com ele para eu entender o que essa pessoa quem ela é, qual é a história dela, o que ela faz, quem é que está interessado ali naquela vida. E a gente começa a arrumar tudo e direcionar o fornecedor que vai atendê-lo da melhor forma possível. Eu digo para eles, antes de você se casar, por exemplo, quando são noivos, antes de vocês casarem-se um com o outro, vocês vão casar perfeitamente com cada fornecedor. E aí, nessa busca de um atendimento que cada um... Eu tenho hoje uma cartela de fornecedores que eu gosto de trabalhar, porque eles têm a mesma visão que eu. E dentre eles é a Nana, pelo fato dela ter esse atendimento. Ela não vai só vender o produto dela. Ela atende, ela escuta, ela ouve, ela monta um projeto. Eu tive o prazer, né, de ser atendida por ela quando eu me casei, né? Dela criar o meu bolo, dela fazer meu projeto. Foi uma honra fazer o bolo. Foi maravilhoso. Eu lembro exatamente quando nós nos conhecemos. Eu fui convidada para a inauguração da Virtuosa Calábria, né? Nosso amigo Ângelo, um abraço, Ângelo, saudades. E quando eu, depois do jantar, eu recebi uma amostrinha de bolo, uma degustação. Como a comida do Ângelo é maravilhosa, eu comi muito. Falei, vou levar esse bolinho, essa amostrinha para eu comer em casa. Aí, no outro dia de manhã, sentei para tomar café. E abri aquela amostrinha, parecia uma palhinha italiana. Aí eu abri, quando eu provei, no mesmo instante, eu parei de comer e liguei para ela. Eu peguei o contato. No dia seguinte, meu telefone tocou. Liguei para ela, vi a etiqueta, liguei para ela e eu perguntei para ela, qual é o teu segredo? O que é que tem nesse bolo que eu estou apaixonada? E ela te contou o segredo? Se ela te contou, vai ter que contar aqui pra gente também. Ela me contou. Ela vai contar daqui a pouco para vocês. Eu vou contar. O segredo da massa. E eu fiquei encantada com aquilo e conversamos bastante, né? E eu falei que o meu sonho, a partir daquele momento, era ter um trabalho, um cliente em que ela pudesse atender, né? Ter um cliente em comum, né? E nós realizamos esse sonho, tivemos nosso primeiro cliente juntos. E ela tem um trabalho incrível, né? Eu vivi também esse momento. Ela entregou para esse casal uma réplica do bolo deles. Ela atendeu, ela faz toda a leitura, ela analisa o perfil de A e de B, a história do casal, e quando eles permitem que ela crie o projeto, ela cria em cima daquilo. E ela realmente surpreende. E lá no dia do evento, eu fiquei impactada quando eu cheguei lá no evento, ela está lá toda paramentada, toda arrumada, vestida de confeiteira. E o André Miranda, fotógrafo, ele disse, eu conheço a Nanda, eu fiz um evento com ela. Quando eu falei dela para ele, ela disse, eu tive a mesma impressão. Eu fiquei impactado quando eu cheguei no evento para fotografar e ela estava lá vestida, aguardando os clientes chegar para fazer a entrega do bolo. E aí, falei, André, comigo não foi diferente, nós temos a mesma visão. E aí ela disse, olha, eu trouxe uma réplica do bolo, eu quero uma oportunidade para poder fazer a entrega para esse casal. Eu fiquei apaixonada, né? É uma coisa, gente, não existe isso. E aí eu perguntei o porquê aquele bolo, aquele mini bolo, né? Realmente uma réplica do bolo de núpcias. Bolo de núpcias, com toda a referência. E aí ela me falou que era o bolo de núpcias, que tem um sentido que ela vai falar depois, não posso falar para não cortar. Ela vai dizer o porquê e eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, se um dia eu me casar, eu quero isso para minha vida. Então, estar aqui do outro lado, né? Vivendo, eu vivo com ela, já fui cliente, né? Já cerimonialista, as duas vivi as duas experiências, experiências, é algo assim, eu levanto a bandeira, assim. Estamos em um período em que as pessoas falam muito sobre o bolo cenográfico, né? Bolo cenográfico e tudo, tem a questão financeira. Mas vamos falar também disso. Eu sempre estimulo o cliente, se ele pode... a Nanda vai dizer o formato de como ela também faz um bolo cenográfico, né? Mesclado, que a gente fala.
eu acho que é muito válido ele viver essa experiência, né? De ter um bolo, saborear, certeza. comer. Passei um mês comendo meu bolo. E aí eu quero deixar sempre o meu recado, tá? Vocês já sabem, tudo que nós vamos falar aqui são baseados nas nossas próprias experiências, tá? O que é bom pra gente pode não ser pra você, é só descartar. E se for bom pra você, você absorve, aproveita, aprende, nos ensina também, nós estamos aqui para aprender, mas é bom deixar isso bem claro, né? Que tudo aqui é baseado nas nossas próprias experiências como profissionais. Sim. Nós temos hoje aqui 2 grandes profissionais, né, cada uma na sua área, e a gente percebe que tem, né, esse link, né, que tem esse encaixe, né, além essa além genuína. do trabalho, né? Então, isso aí é legal, isso aí de uma certa forma melhora o atendimento, melhora o trabalho para o cliente, né, para a pessoa que vai ser atendida. Exatamente. Por ambas, ou por uma ou pela outra, né, e só tem a ajudar no sucesso do evento, né? E aí a Nana pode falar um pouco mais aí sobre essa questão da personalização dos bolos, bolo de casamento, né? Fazer aí um histórico do que a gente tem a respeito de... Porque quando a gente fala de confeitaria, a nossa mente vai logo para o bolo, né? Sim. E quando fala de bolo, não tem como não pensar no bolo de casamento, né? Então, é verdade. Vamos falar um pouquinho aí do que é esse histórico aí dos bolos de casamento. Então, a história do bolo é riquíssima, é muito bonita a história do bolo, como ele surgiu em formato de pãezinhos, assim, arredondados, ele vinha recheado com frutas cristalizadas, especiarias, mel, só que ele não tinha cobertura, e isso foi na Roma Antiga. Bem artesanal, bem rústico. Isso, bem rústico. E aí, eles tinham a tradição de pegar esse pão e rasgar na cabeça da noiva, para trazer prosperidade e fertilidade, né? E os convidados, uma coisa muito curiosa, é que os convidados pegavam essas migalhas do chão mesmo e comiam, porque eles queriam aquela mesma prosperidade para eles. Fazer parte de alguma forma. Exatamente. Né? Então, eles faziam parte ali daquela comemoração, daquele evento que estava acontecendo, do casamento. Só que ao longo dos anos vai se aprimorando, como a gente vem vendo. Até hoje, a cada mês surge uma tendência nova de bolo, né? Então não foi diferente da Roma Antiga para cá. Ou uma releitura, né? Uma releitura também. Então, a gente já vai avançando aí. E aí estendeu-se, né, no século XVI, onde o primeiro bolo de andares foi para o casamento da Rainha Catarina. Então, a gente tem aí uma linha do tempo, né, em relação aos bolos de casamento. E ele só vai evoluindo. As técnicas, as decorações. Hoje, em 2025, a maior tendência são os bolos com decorações de papel de origami, papel de arroz. Não sei se tu já viu aquelas folhas enormes, sim. Né, de papel. Há quem goste e há quem não goste, né? Então, a gente tem esse aperfeiçoamento, né, da personalização dos bolos de casamento, de 15 anos, de aniversário, conforme o tipo de evento e o perfil do cliente, exatamente. E é exatamente isso que vocês, né, buscam quando vocês vão fazer o atendimento, né, quando a cerimonialista, né, a Marina, faça o atendimento para o cliente e encaminhe para você. Sim, ela já encaminha. Para fazer o atendimento em relação à confeitaria. E aí vocês têm todo esse perfil do cliente para que vocês possam, né, direcionar da melhor forma. Isso. Dentro do que o E é engraçado que às vezes, né, quando eu indico a Nana, eu falo às vezes um pouquinho do perfil do cliente, aí depois ela tem um momento dela, e às vezes quando ela manda, ela tem um cardápio assim de recheios. São 36 sabores. Só isso. Recheio, cobertura. Não é só chocolate morango. Massa, não. Massa, os sabores de massa, assim, eles ficam... Dá logo um nó na cabeça, né? Porque assim, não tem como degustar tudo, né? Eles fazem uma degustação, ela escolhe dentro alguma coisa. Mais ou menos. Mas às vezes eles me ligam e falam assim... A gente está muito com dúvida. Que sabor escolher? Aí eles querem que eu ajude a escolher. Eu queria ter experimentado outro e aí não... O que é que eu faço? Eu falei, ela já atendeu, já conversou com vocês, já contaram a história de vocês, já falaram um pouquinho do que vocês gostam.
Se vocês confiarem nela, confiarem em mim, deixa que ela faça essa escolha. E foi isso que eu fiz também no meu casamento. Eu deixei ela escolher, porque era tão difícil. Eu ficava imaginando, meu Deus, quando chegar a minha vez, eu não sei o que eu vou escolher. Cheguei, eu tremia, assim, de nervoso. E aí eu disse, Nanda, escolhe. E aí eu sempre estimulo o cliente a ele deixar, é que nem fotógrafo também, às vezes eles mandam as fotos para o cliente ele escolher que foto que ele quer que vá para o álbum, ou que foto que ele quer que vá para um quadro, e aí eles ligam, a gente está com muita dúvida. Eu falei, confia então no olhar do seu fotógrafo e se você se sentir seguro, deixe ele escolher, porque ele é o melhor profissional para escolher a foto que ele gosta mais, que fica mais bonito também, que tem a melhor expressão de vocês, porque o fotógrafo também, a gente devia chamar também um fotógrafo. Né, sim, claro, já tenho na minha lista vários nomes, em breve teremos aqui. Ele tem esse poder de fazer o tempo parar, né? Eu sempre uso essa frase, ele faz o tempo parar. Então, eles fotografam, não fotografam pessoas, eles fotografam experiências também. E a questão do bolo também é uma experiência, né? Sim, claro. Então, como ela faz esse atendimento humanizado e ela filtra, ela absorve, né? Ela entende o perfil desse casal, então ela tem propriedade para ela conseguir escolher e surpreendê-los. Então, eu estimulo eles, você confia? Então, deixa ela escolher, deixa ela se surpreender. E essa experiência que o cliente tem, que os convidados também, né? Além do cliente que está contratando um serviço, que é encomendar um bolo, vai receber, eu imagino que até receba algo além das expectativas que ele tinha, né? Por todo esse desenvolver do negócio. Os convidados também, que são as pessoas que, né, que vão também fazer parte, que vão receber ali um pedaço, uma fatia, enfim, ou só visualmente, às vezes, né, mas que também fazem essa experiência. E esse planejamento, né, essa confeitaria planejada que vocês fazem, com esse relacionamento aí cerimonial e confeiteira, é confeiteira? Confeiteira, cake designer, Me corrija. Há quem chame de boleira, né? Boleira também tá certo, boleira também é um dos nomes, né? Depois você diz aí pra gente quais são os nomes e explique cada um. Então, esse planejamento, né? Essa confeitaria planejada, a gente pode falar dessa forma, né? É muito importante, né? Porque ela realmente vai levar para uma experiência, né? Que é o que o cliente quer, né? Inesquecível. Que é a pessoa que é inesquecível, exatamente. Sim, né? porque assim, o cliente que vem, por exemplo, do cerimonial da Marina, ele já vem, assim, bem orientado de quem sou eu. Pelo menos da Marina e de outras colegas cerimonialistas, parceiras, elas já praticamente dão o meu currículo. Olha, então, essa parceria do cerimonial com o fornecedor, então, ela tem essa importância, isso, né? Isso me deixa muito feliz, porque elas não falam assim, olha, fala com ela. Não. Elas realmente admiram o meu trabalho, a forma como eu trabalho, a forma como eu atendo, e isso é muito gratificante, né? Então, quando o cliente vem, eu não digo só, oi, boa tarde. Aí eles falam, eu queria o orçamento desse bolo. Esse bolo é X valor. Não. Eu primeiro gosto de entender a dinâmica do evento. Onde vai ser? Qual o local do evento? Informações importantes, né? Informações o horário, básicas, a data, para eu ver se a data está disponível. E aí eu já vou entrando em outras questões. Qual é o layout da mesa? Porque bolo. Tem isso, né? O cliente às vezes liga pedindo um orçamento de qualquer não é serviço. E aí a gente pergunta primeiro, né? Quando é que é? Que lugar será? Aí o cliente pensa assim, mas eu quero encomendar um bolo e ela quer saber onde é minha festa. Pois tu tocaste num ponto muito importante. Tem então, clientes que não têm esse entendimento. E aí não tem nem paciência de continuar o atendimento. Isso tudo faz parte para que a gente possa... Trata esse atendimento como se fosse ali um menu do iFood. Mas é aí que entra essa relação entre cerimonialista e confeiteira. Quando o cliente ele vai para a Nana, é porque ela atende o perfil dele, tem esse perfil, tem esse link. Também eu já sei que assunto... Eu já sei que é um cliente que vai casar perfeitamente com ela. E pode ter situações que você vai atender alguém que não seja para ela. Mas aí você vai perceber e vai... Que já vai linkar com outro perfil de outro profissional, de outra confeiteira. Você tem um então, tem as pessoas específicas do perfil dela. Então, eu só vou mandar aquilo que vai realmente linkar com ela. E aí, a decisão vai ser deles dois. E dificilmente a gente não acerta, né? É verdade, a gente sempre acerta. Porque a conversa com o cliente, ela flui naturalmente. Porque ele já entendeu que estamos falando do bolo do casamento dele. Não é o bolo de aniversário que tu vai comemorar na tua casa com 10 parentes.
É uma situação diferente. Todo um contexto já É idealizado, todo um né? contexto, é um evento que você já vem se planejando, às vezes, desde criança, desde menininha, sonha em casar com aquele vestido de princesa, um bolo igual da princesa, entende? Então, não é só de um bolo que a gente está falando de um sonho, de um momento muito esperado. Então, eu não trato de qualquer jeito, porque eu já fui noiva também. Eu que organizei meu casamento. E então, nós eu já sei como tivemos funciona. também um de aniversário, né, Dona Dolores, que Foi. durante a conversa eu falei, não, tem que ser a Nana para fazer esse bolo. E eu encaminhei para ela, que era 70 anos, 80, não lembro exatamente, 70 anos. 70, foi. O Adson estava lá. 70 anos, Dona Dolores, uma pessoa maravilhosa. E quem estava Verdade. presenteando ela com essa festa era a filha dela, né? Que é médica, muito detalhista. Eu vi assim que ela queria entregar o melhor para a mãe, que era tudo com muito sentimento. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso, ela tem que ser para uma pessoa específica. E aí eu falei da Nana, tanto que elas fecharam e o bolo estava assim, espetacular, divino. Eu fui até tomar café no outro dia, fui Foi? convidada para ir lá tomar café comigo. Então, percebe, Neuder, como é que funciona Sim. o atendimento? É algo, assim, mais aproximado. A gente quer entender o evento do cliente. A gente não quer só vender o bolo. Pelo menos eu não quero só vender o bolo. Eu quero que ele realmente tenha essa percepção de valor, tenha essa percepção de que eu realmente estou preocupada e empenhada em entregar o melhor de mim para o evento dele. E a minha proposta é essa. É um bolo diferenciado. Eu quero que meu cliente coma o meu bolo e diga assim, eu nunca comi nada igual a isso aqui em Belém todinho, em toda a minha vida. E graças a Deus, a maioria dos casais que eu já atendi em degustação, quando comem, comprovam exatamente isso que eu estou falando. Recentemente eu atendi um casal de São Paulo, que eles vão vir casar aqui em junho, e o noivo até brincou assim, eu falei para ela, assim, ela tá falando tudo isso, que ela se garante o que ela tá oferecendo. Eu quero ver quando eu provar se é tudo isso. Desafio, e ele falou assim, Desafiou, ele lançou o ele desafio. falou assim, eu mordi minha língua, porque é tudo isso e muito mais do que eu esperava. Bacana. Porque de todos os bolos que a gente já degustou, e não foram poucos, esse aqui realmente superou. O bolo do meu casamento foi isso, né? Ela ficou na festa, né? Nós partimos o bolo, ela ficou, ela serviu para os convidados e todo mundo no dia seguinte, e mandando mensagem, postando e falando nas postagens do bolo e dizendo exatamente isso, que nunca comeu nada igual, que nunca comeu nada parecido. É uma coisa incrível. Isso é muito gratificante. E essa questão aí do servir o bolo é uma tradição, né? Que Sim. vira e mexe, dizem que não tem mais, que não funciona mais, tem gente que diz que não é para fazer. Como é que é aí esse choque de épocas? Isso aí? é um Como assunto muito polêmico, porque assim, a tradição de você servir o bolo, especialmente o casal servir o bolo, é uma forma de você pegar a fatia e dizer assim, olha, muito obrigado por você estar aqui conosco, comemorando esse momento todo muito um significado especial. ali afetivo, Porque, né? afinal de contas, as pessoas que estão ali no teu casamento, elas estão ali porque elas são importantes, claro. Elas são especiais. Não é fácil você fazer uma lista de convidados para um casamento, é muito difícil, né? Então, essa é uma das tradições do servir o bolo, né? E essa tradição de que aqui em Belém é tradição não servir, não é tradição. Vamos parar com isso. Aquela coisa, não é né, tradição. que alguém fala, coloca lá na rede, joga lá na internet, e aí... Porque lembra de quando a gente era criança? A verdade que não é a verdade, que todo mundo acredita, Eu né? sofisma, é a mentira com aparência de verdade. Porque aqui em Belém as pessoas não têm a tradição de servir. Não é que não tem a tradição de servir. E eu vou falar agora uma coisa que ninguém fala. Não é que é tradição. É que estourou o orçamento do casamento e não pode pagar bolos verdadeiros para servir para 160 convidados. Aí o bolo é cenográfico, aí o fulano não cortou o bolo, é porque o bolo não tinha como ser cortado, exatamente. Essa tem é a verdade. Tem convidado que sai da festa sem saber que o bolo, né? Não, porque se você fizer uma enquete e perguntar, sabe. Você já comeu bolo em algum casamento? Vai dar assim, fácil, 95% que nunca comeu.
particularmente, em todos os casamentos que eu já fui, eu nunca provei No meu, tu comeu o bolo teu, de tu fez casamento. no meu. Ah, o teu eu comi, lógico. Então, isso não é uma tradição. Isso daí é algo que falam para vender a ideia, né, do bolo fake. Eu não sou contra o bolo fake, mas eu vou me posicionar agora em relação O a bolo isso. fake é uma opção. É uma opção, né? depende Dentro do perfil daquela Exatamente. pessoa, do perfil da da festa, pessoa. no Então, que ela quer investir, e o que é mais nós temos importante aqui para ela. Aqui no nosso mercado temos várias empresas que trabalham com o bolo fazem, fake. Excelente. Maravilhosos, Exatamente. atende Então, muito a bem ideia os do clientes. bolo fake é, por exemplo, Nana. E estão inovando cada vez mais, tem as Sim. inovações, né? Sim, Nana, eu não quero servir o bolo para os convidados. Eu quero servir só no dia seguinte e são 20 pessoas que vão lá na minha casa comer o bolo. Eu não vou oferecer para essa pessoa um bolo de 30 centímetros que é para servir No 60 casamento. fatias, né? Então, eu sempre indico, para 20 pessoas, vamos trabalhar com um bolo de 25 centímetros, que vai servir aí tranquilamente as 20 pessoas. Eu ainda digo exatamente assim. Vai servir as 20 pessoas. Vai ter gente que vai querer repetir a fatia. E vai- Vai ter gente que vai querer levar um pedaço de bolo para casa, porque eu sou esse tipo de pessoa, tá? Eu gosto de comer e levar um pedaço para casa. E ainda vai sobrar para você lanchar no dia seguinte, no café da Aquela tarde, no história de café da guardar, que manhã. no outro dia tá melhor, né? Então não é Ele dá muito melhor sobrar do que Geladinho. faltar. Aí tu vai lá e serve certinho, uma fatia pra ti, uma pra ti. Aí, eu queria mais um pedaço. Sinto muito, não tem. Tu vai chegar e tu vai falar? Não vai. Então, tudo né? isso também está ali dentro daquele histórico que a gente... Isso, então não é só chegar e passar valor. A gente tem que realmente entender toda a dinâmica e passar essas orientações para o cliente. Ele vai decidir, não, eu não quero o bolo de 25, me dá o de 20 mesmo. E teve noiva que falou, quem comeu, comeu, quem não comeu, que encomende o seu. E tem o lado oposto, né? O bolo, ele é verdadeiro, mas aí a mãe da noiva, ou a mãe do noivo, não quero que corte. Eu quero levar para casa, corte em casa. Não, eu vou cortar, porque eu quero dar para quem não veio para a festa. Eu quero mandar para quem não pôde vir. Então, quem veio, viu e ficou com vontade. Com vontade, dá para vizinha. Cada cliente, ele tem uma história, ele tem um perfil, ele tem uma vontade, tem um querer. E a gente, de qualquer forma, a gente precisa respeitar. E a gente respeita e vai se adequando a isso, Exatamente, né? A gente respeita, vai se adequando e vai atendendo da melhor forma. Exatamente. A gente não vai deixar de atender por conta de com certeza, de forma nenhuma dessas situações. Você fez o bolo do casamento dela e era convidada e comeu do bolo do casamento dela que foi feito por você. Eu fiz, fui convidada e ainda comi. A minha pergunta Lógico que tava toda enrolada foi... Posso falar? Tava gostoso Posso o bolo? falar, só para tu ficar com vontade? Pode. O meu bolo, ele era massa de cumaru, que eu sou apaixonada. Quero que a Nana fale um pouquinho sobre o cumaru. Trouxe aqui hoje, né? Massa de cumaru, cobertura de chocolate, ganache de chocolate branco, recheio de doce de leite com brigadeiro branco, damasco hidratado no uísque 12 anos e estrogonofe de nozes. Deu para sentir o gosto aí? Porque o Sérgio, meu marido, ele gosta de cozinhar, né? Ele é gourmet. Então, tinha que ter algo assim nesse sentido, né? Algo diferenciado, né? A gente tem um gosto um pouco mais refinado. Eu experimento, já comi muitos bolos. Uma receita daquela uma receita, exatamente. Né? Então, dizer assim, ditar uma receita quando eu falo o sabor do bolo e tudo. E a gente estava muito em dúvida do que escolher, né? Então, nós deixamos nas mãos dela e foi assim, perfeito. Vamos deixar nas suas mãos. Aí eu abro o meu menu com 36 sabores. E aí eu fico analisando. A única exigência dela foi, eu quero a massa de cumaru. Tanto que hoje eu vim até com o meu perfume de cumaru. Já até tenho também o perfume de cumaru. Eu amo esse perfume. Aonde eu chego com esse perfume, todo mundo pergunta, que perfume é esse? Então, o perfume do meu bolo, tu responde. O perfume do meu bolo. Então, a única exigência dela foi essa. Eu quero que a massa seja de cumaru. Então, eu pensei, assim, nela e no Sérgio, como eles são pessoas muito refinadas, a gente olha para essa mulher, a cara da riqueza, né? E o Sérgio, um cara muito romântico, muito atencioso, muito dedicado. Então, eu pensei, para eles tem que ser
o brigadeiro branco com damasco hidratado no uísque, 12 anos, e estrogonofe de nozes. E para minha surpresa, o Sérgio ficou emocionado quando ele soube que era o recheio de damasco, que ele ama damasco e brigadeiro branco. E o brigadeiro Tinha branco, ali ele é um- apaixonado por chocolate branco também. E ela colocou as referências, tinha uma flor, uma rosa, porque Uma a gente tem a rosa. história de que ele sempre me dá. Ela fez todo um estudo, né? E ela prestava atenção em tudo que eu falava e ela foi captando tudo Sim. Vai isso. captando ali. O Sérgio vai... Esse é o sempre, legal desde que que a nos gente vai conhecemos, ele desenhando. sempre me deu rosas. Então tinha essa rosa lá, inclusive ele entregou rosa para todas as madrinhas e me entregou uma rosa também lá. Aí tinha a questão do laço, né? No bolo. Então, todas as referências, que era tudo muito parecido com a gente, eu mostrei para ela uma inspiração. E a partir daquela inspiração, ela desenvolveu todo um projeto Tudo com dentro toda do essa perfil. leitura. Isso, tem Exatamente. esse ponto que tu falaste é muito importante a gente frisar. Quando o cliente ele manda um modelo inspiração, isso não significa que eu vou copiar aquele modelo. Tem muita gente que às vezes não entende isso até, né? Não. Tem que ela traz, né, Sim. o que ela viu e ali despertou um interesse, ela gostou, né? Sim. E aí ela vem com aquela ideia de que vai ter que ser exatamente Não igual é, aquilo que ela não está te é. mostrando. Não Primeiro é que uma o que ela está cópia. te mostrando é uma foto que, vamos supor, que ela pegou na É internet. de outro país, então não né? foi você que fez. Não fui Então eu que fiz, não pode exatamente. ser Mas igual, o né? cliente, Então, quando ele vai tem para que Nana, ter que ele esse- me mostra a inspiração, ele já vai mentoriado. sim, Ele aí já- o cerimonial Exatamente. Aí eu já digo, tem olha, esse papel, né? a confeiteira que eu vou lhe direcionar, ele sugerir, é dentro do seu perfil, e ela vai pegar esse bolo como inspiração, mas ela vai adequar, ela vai deixar Exatamente. ele Sim, personalizado, ela Porque vai tem deixar também ele... a situação de que o Exatamente. cliente não tem esse molde feito pelo cerimonial, né? E vai com essa ideia. Não, eu quero igual esse daqui. Ela vai deixar ele único, vai ser o seu bolo, vai ser a sua cara. Até porque começa assim. Geralmente, quando eles mandam a foto, é de bolo com cobertura de pasta americana. E não é a minha linha de trabalho. A minha linha de trabalho é a cobertura de ganache de chocolate branco. Por quê? Ele torna o bolo 100% comestível, saboroso. Não que a pasta americana não seja, não é isso. Calma lá, segura a emoção. Também, mas não é O que Não é o o que eu tô caso. querendo dizer é que eu escuto, a maioria das noivas falam. Por isso que eu passei a trabalhar com a cobertura de ganache. Eu comecei com chantininho. Comecei a fazer os bolos de casamento com o chantininho. Só que o chantininho, ele é mais difícil para você transportar. Porque qualquer trisco que você der no bolo, você vai ter que refazer. Então, eu me especializei na cobertura de ganache. E, voltando ao assunto da pasta americana, tem noiva que não gosta de comer pasta americana. Tem cliente que não gosta. Eu não gosto. Mas a estética é belíssima, é belíssima. impecável. Só que tem gente que não gosta, aí tira. Aí tem a segunda camada, que é a blindagem de chocolate, que algumas diziam, nossa, eu fui num casamento e era muito duro de cortar, Não consegue cortar. porque é com Duro chocolate nobre. E a ganache, não. Ela torna o bolo macio ao corte. Né? Tu presenciaste isso. Porque ela não é o chocolate puro. Porque quando ele cristaliza, ele fica duro, igual uma barra de chocolate. Então, se você for pegar a faca e tentar cortar a barra de chocolate, fica duro. Mas a ganache não, ela deixa macio maleável, ao você corte. consegue cortar. E ela se dissolve na boca, ela é super suave, não é doce. Ele tá não tem olhando, aquele, tô aquele falando, gosto ele tá enjoativo. olhando com uma vontade, Com vontade. de fazer uma degustação. Então, esse é um diferencial que eu quis trazer. Então, desde quando eu entrei na confeitaria, lá em 2016, eu tinha isso muito claro na minha mente, que eu queria oferecer algo diferente do que todo mundo oferece. Para começar, a minha massa não é amanteigada. Aquela massa amanteigada mais estruturada, mais pesada, né? A minha é a pão de ló. Então, eu desenvolvi essa receita de pão de ló. Eu não peguei da internet, eu não peguei do YouTube. Eu fiz muitos cursos e muitos testes na minha cozinha para me chegar no resultado que eu tenho hoje. Que as noivas comem e se encantam.
Ao ponto da cerimonialista ligar no mesmo instante que fazer a degustação. Exatamente. Então, a minha proposta é diferente. Então, essa é a minha linha de trabalho. É a ganache, é o pão de ló. São recheios mais suaves, macios, que não é aquele recheio... Sabe aquele recheio que tu come, que é tão doce que vem rasgando a garganta? Que aí é um pedaço de bolo, um gole de água. Um pedaço de bolo, um gole de água. Então, não é essa a minha proposta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse nível de exigência, eu também tenho que pensar para o meu cliente. Então, eu sempre penso assim, eu sou profissional, mas em algum momento eu também vou ser cliente, quando eu vou numa doceria, numa confeitaria. Então, eu tenho meu grau de criticidade, né? Então, o casal, as noivas, elas também têm esse mesmo olhar, né? Quando elas vão degustar, elas vão sentir ali na degustação, que eu sempre levo uma fatia, né? Com 2 camadas de recheio e a cobertura. Porque eu digo assim, eu não preciso te dar o meu leque de sabores, de massas e de recheio para você provar. Porque quando a confeiteira ela é muito boa, ali naquela degustação tu já vai saber. Sim. Já vai conhecer a textura da massa, o nível de dulçor, se é muito doce, se é aquele recheio que já tá assim granuladinho. Foi isso que me encantou. Entendeu? Então, já é o suficiente. A harmonização perfeita da textura da massa com o nível de açúcar, né, do recheio. Eu, voltando lá na cliente do bolo de aniversário, né, da Dona Dolores, eu lembrei que do casamento da Brenda com o Willan. Foi lindo. Foi um recheio de frutas silvestres com limão siciliano. E aí eu tinha em casa e eu mandei um pedaço para filha da Dona Dolores. Foi a degustação dela. Foi, eu mandei para ela. E aí isso foi determinante. Ela decidiu na hora. Quando ela foi para Nana, já foi para escolher o sabor, escolher as outras cores. Mas quando ela experimentou, ela foi escolher, porque ela ficou impressionada também. E essa questão do tamanho do bolo, tem um padrão? Ou, o que determina que tamanho vai ser o bolo? É o cliente que escolhe, de acordo com o orçamento? Quantos andares o bolo vai ter? Existe alguma teoria, alguma coisa que determine isso ou não? Depende de quê? Olha, hoje em dia não tem um padrão, né? A única orientação que eu dou, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu fiz um casamento onde a noiva me encomendou um bolo de 20 centímetros, que é isso aqui, e um de 15. Era um bolo pequeno. Ela disse, vai ser um evento para 30 pessoas, uma coisa simples. Tá, fiz. Quando eu fui entregar o bolo, a mesa onde o bolo ia ficar com os doces, era uma decoração tão cheia de elementos, tão grandiosos, que o bolo desapareceu na mesa. Ficou eu, o decorador e a cerimonialista assim. Meu Deus, o que a gente vai fazer com esse bolo? O bolo virou um docinho ali. Virou um docinho. Você foi... Mas é por isso que é necessário que os fornecedores, que o cerimonial, que a gente faça esse link, que o decorador, ele também fale sobre a questão da proporção, de como é que vai ser essa mesa. É por isso que o nosso trabalho enquanto cerimonialista é extremamente importante. Existe uma ordem das contratações. Então, um bolo não pode ser contratado antes da decoração, porque o decorador ele vai criar, ele vai fazer um projeto, ainda que seja para 30 ou 300 pessoas, ele vai criar um projeto para aquele casal e aí ele vai falar sobre o tamanho da mesa, a proporção, o que vai ter, porque se a ordem for inversa, vai ter que alterar o modelo do bolo. Exatamente. Aí vai saber se o cliente vai querer. E com quanto tempo de antecedência a gente precisa encomendar um bolo? Um bolo tem que ser com 2 meses, um bolo de casamento. 2 meses de antecedência, já com essas munidas dessas informações, né? Isso, com todas alinhadas. Lógico que tem as suas exceções, acontece, né? Já aconteceu um fato com uma noiva. Vamos só voltar um pouquinho, que tu me perguntou dos padrões. Sim. Tá? Que eu não concluí. Então, assim, não tem um padrão, né? O que eu sempre pergunto hoje, depois desse fato que aconteceu com essa noiva, que o bolo virou um docinho na mesa,
eu tirei isso como um aprendizado. Então, hoje eu já pergunto como é o layout da mesa, qual é o pé direito do salão, onde é o local, para eu ter uma noção. E digo, isso é para eu te dizer se o tamanho do bolo Tá tá adequado, se vai harmonizar ou não. Né? Então, não é o que a noiva pensa assim, acho que um de 2 andares que eu quero economizar. Aí, quando tu vai ver tuas fotos, o teu bolo desapareceu ali na foto, né? Então, é praticamente uma assessoria. Esse é o perigo de tu organizar um evento sem cerimonial. Porque nós temos pelo menos eu tenho toda essa noção. Então, a gente vai sempre pautando. O cerimonialista tem que ter exatamente esse perfil de visualizar e ver além, né? E a ordem das contratações, né? Nós vamos primeiro é isso, depois é aquilo, agora é o bolo. Tudo tem o eu seu acho tempo, até, né? tipo assim, ela diz 2 meses se ela tiver só essa cliente para atender, porque se tu tiver muitas clientes, se ela for contratar com 2 meses, corre o risco de tu não tiver mais agenda para atender. Ela diz o mínimo uma agenda livre, mas assim, a partir do momento que definiu decoração, definiu o layout de mesa, a gente já parte para o bolo. 2 meses eu acho que foi a referência para que você possa desenvolver aquele projeto. Buscar as flores que vão decorar o bolo, que ainda tem isso, às vezes. O cliente quer uma flor que a gente não encontra com facilidade aqui. No casamento dela, por exemplo, ela queria porque queria copo de leite. Eu juro que ela viu que eu tentei trazer copo de leite. Só que para mim trazer uma copo de leite natural, ela ia ficar 5 dias retida ali no aeroporto e ia morrer tudo, porque é uma flor muito delicada. Então, quando é nesse momento, eu oriento, olha, as flores que são difíceis de encontrar, a gente pode fazer uma substituição pelas artificiais, né? Eu procuro trazer flores artificiais que não tem aquela cara de flor da Belém importada. Eu sempre uso como referência, aquela flor bem chechelentazinha, bem assim, que vai descascando, né, o fio. Mas não é esse tipo de flor natural. Se você for ver lá, no perfil do meu Instagram, alguns bolos que são as flores cenográficas, você não diz que são cenográficas. Então, é todo um cuidado de preparação, ver as flores, os fornecedores, né, parceiro que eu não trabalho sozinha, eu não faço tudo sozinha. Sim. Assim como você tem aqui o pessoal que está fazendo esse podcast, a Marina que tem a equipe dela, então todos nós na área de eventos, a gente não trabalha só, de certa forma a gente tem os nossos parceiros, nossos terceirizados. Então, quando a gente pede esse tempo de 1 ou 2 meses, é isso. Que às vezes precisa trazer materiais de fora, como foi para o bolo dela, que eu tive que trazer as folhas de prata para poder colar no bolo. Eu não usei pó prateado, eu usei folhas de prata. Então, demora um tempo para vir. Então, tem que ter esse planejamento. E essa mescla você falou aí, né, que substituiu pelo fato de a logística não seria adequada, né, para ter a flor natural, copo de leite, e aí você usou uma flor artificial. Essa mescla, ela é tranquila, ela existe, né? Até também a questão do bolo fake, né, que tem uma parte que o pessoal fala comestível, né, e a parte não. Sim, essa questão da mescla é tudo muito bem alinhado com o cliente. Ele fica muito ciente. Eu sou muito clara com o meu cliente. O que eu faço, o que eu não faço, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Foi o caso das flores. Eu falei para ela, Marina, infelizmente a gente não vai conseguir trabalhar com os copos de leite. Vamos pensar em uma outra flor? Ela aceitou, porque ela viu, ela também correu atrás, ela entendeu que não tinha como a gente conseguir as copos de leite em perfeito estado. E o resultado, podem ver lá no Instagram, o bolo da Marina ficou lindo, não deixou de ser bonito e significativo por conta da flor copo de leite. Mas isso é tudo muito bem alinhado com o cliente, assim como a montagem do bolo fake. Já me pediram, eu queria um bolo todo fake. Não faço. Só se tiver um verdadeiro, pode ser na maquete ou ele pode ser de corte, mas eu não trabalho exclusivamente só com bolo fake, porque vai muito de contra a tudo que eu acredito, ao que eu me propus a fazer, a tudo que eu estudei, a tudo que eu investi para oferecer um diferencial, para oferecer uma experiência para o cliente, uma experiência gustativa única, porque
quem já comeu, quem é meu cliente, que vai assistir, vai afirmar. Você come e você vai ver. Realmente é diferente de tudo que eu já comi. Então, essa mescla é assim. Digamos, um bolo de 4 andares. E o cliente quer o maior verdadeiro, que é o de 30, que é a base. Aí vai a base e o bolo, as 3 maquetes em cima, né? Mas se ele disser, não, eu quero um bolo verdadeiro na maquete para me cortar, como a maioria dos clientes da Marina, né, fazem. Para ter aquela foto verdadeira, cortando, sim, assim, sim. ver a espátula entrando, cortando no bolo, né? Dizer, olha, é um bolo de verdade, entendeu? Parece de mentira, mas é de Mas verdade. é de verdade. E o bolo, ele tem essa importância, né? Outro dia a gente estava discutindo num dos nossos grupos aí, era cerimonialistas e mestres de cerimônias. E aí veio alguém lá e perguntou, né? Gente, quem é a pessoa mais importante numa cerimônia de casamento? Né? Uhum. E aí começaram lá as especulações, né? E, obviamente, a maioria respondeu que eram os noivos, né? Teve gente que falou que era o convidado, aí eu fui lá e disse, não, para mim, né, depende de uma perspectiva. É o bolo. E para mim, é o bolo, porque eu amo o bolo, eu gosto, então, para mim, se não tiver... Não é nem só E ele tem essa importância, o bolo realmente tem, né, essa importância, tem essa... A noiva, ela quer ver como ficou o bolo dela. Sim. Os convidados, quando chegam... Mas quando tu chega numa tem festa... uns que vão lá e vão lá na mesa da decoração ver, tu já né? observou todo mundo que chega numa festa de casamento. Qual é o primeiro lugar que eles vão tirar foto? Próximo Na mesa bolo, dos lá. doces e na mesa do bolo. O bolo, ele é uma extensão do casal, uma extensão da noiva principalmente, porque ele é todo branquinho, ele vai ter aplicação de renda, representando as rendas do vestido da noiva, vai ter as flores representando o buquê da noiva, e vai trazer ali toda a personalidade do casal. Ele está retratando ali, né? Exatamente. Então, ele é uma extensão do casal. A festa em si, ela traz muito a essência do casal. Né? Então, ele tem essa importância, porque quem chega quer ir logo na mesa dos doces, na mesa do bolo para tirar foto. A noiva, ela ainda vai chegar depois, ainda vai entrar, aí todo mundo vai ali admirar a entrada triunfal da noiva, né? Quando o cliente chega conosco, que eles dizem, mas vai ser uma coisa simples assim, só para não passar em branco, falar, entendi. Não vai ter bolo, então, não vai estar vestida de noiva. Não, vou sim. Eu falei, então não é simples. Casar quantos convidados? É 120. Falei, não, vai ser uma mega festa. E aí eles confundem um pouco a questão da simplicidade, né? E essa questão da Marina, que tem esse propósito de atendimento humanizado, né? Ela se encaixa muito nessa questão, né? Porque você tem ali algo que tem um significado, né? Tem todo um significado. E aí esse atendimento, ele te leva exatamente a isso, né? A você colocar o ser humano ali, né? No centro das atenções. Sim. E você, né? Extrair tudo aquilo que for necessário para você atender ele da melhor forma, para você deixar ele mais à vontade, para você, né, realmente surpreender e fazer. E faz toda a diferença. O cliente que se dispõe a receber esse atendimento humanizado, ele percebe a diferença. Ele sente, é baseado no respeito, né? No respeito. Ele se sente mais empatia, à vontade. Né? A empatia que é muito importante. Ele se sente mais acolhido. Ele sente que eu estou realmente ali preocupada em tornar o dia dele inesquecível, né? Ele entende que o que eu faço é importante. Então, quando ele se dispõe a receber esse atendimento, é assim, é igual assistir dorama, um caminho sem volta. É por isso que eu sempre filtro, né? Eu avalio muito bem o atendimento humanizado, eu avalio muito bem qual que é o perfil do meu cliente. Existem clientes assim que para ele a mesa não é importante, o jantar, o bolo, nada disso. Para ele o importante é a festa, é a balada, tem que ter uma banda. Então a gente vai filtrando. Então quando o cliente chega comigo, que eu percebo que para ele, por exemplo, tem pessoas na família dele que cozinham, são confeiteiras, tem alguma boleira e tudo mais, eu já entendo que para eles é importante isso, porque eles têm essa referência. No meu caso, o Sérgio cozinha muito bem. Então a minha maior preocupação era com o bolo, a minha cerimônia, lógico, a minha cerimônia, que para mim era um dos momentos mais importantes. Depois a mesa, né, que seria o jantar, né, o buffet que seria servido.
bolos, doces, tudo que for de comer, de consumo, para mim era muito importante, porque a família do Sérgio também, elas cozinham muito bem, a família da minha mãe, todo mundo cozinha muito bem. Então era algo que para mim era importante, então eu não poderia pecar, né, nesse sentido, né? Queria que todo mundo realmente, que fosse a nossa cara, o nosso jeito, o nosso estilo, o nosso perfil. Verdade, com certeza. Eu pedi para a Nana trazer alguns objetos, né, que fazem parte lá do uso dela na produção dos bolos, e ela trouxe aí esses. Eu queria escolher esse aqui. São os meus Vou soldadinhos. escolher esse aqui. E Esse aí eu queria aqui. que você falasse aí que significado tem essa ferramenta. A gente pode. São eu tô falando utensílios, errado, instrumentos, Isso aqui E é um aí, qual é fouet. o significado? E conte aí pra gente alguma. Esse aqui ele é um história. fouet mais estruturado. Ó, pode ver que ele é mais firme, né? Tem uns que são mais molinhos, que é para fazer misturas mais leves. Esse aqui eu uso na produção da massa, quando eu tenho que incorporar ali o trigo já na emulsão dos ovos com açúcar. Então, não tem que continuar batendo, esse é o segredo. Só. Não pode ficar batendo, porque aquilo ali não é massa de pão, é massa de bolo. Então, quanto mais você bate, você vai estar ativando o glúten. E aí, quando você ativa o glúten, a massa fica pesada. Ela fica aquela famosa massa... Como é que falam? Solada. Né? Então, já fica a dica aí para quem está aprendendo a fazer bolo. Não bata demais a sua massa. Poderias dar uns cursos, né? Já me pediram várias vezes. Tá na Mas hora. aí, se eu der curso, E já vou deixar de ser exclusiva. Nana, e o Márcio e a Helena? Eles te ajudam a fazer bolo? Ou eles só comem o bolo quando tá pronto? Olha... Como que é aí? Conta um pouquinho aí da Nana Silva em casa. O Márcio, ele é o meu degustador oficial. Ele que disse, tá bom, você tem que bater Eu de digo novo, que ele Márcio. não é um marido legal nesse quesito. Se tiver ruim, ele fala mesmo, olha, isso aqui tem que melhorar. Por que isso... E é impressionante o paladar dele. É muito apurado. Se eu mudar uma coisinha na receita, tipo, eu quero experimentar uma coisa nova, eu mudo sem falar, ele vai dizer, Ele sabe. essa massa tá diferente. Tu mexeu na receita. O que tu mudou? Ou então, o que tu colocou? Eu acho que eu vou me candidatar para ser assistente de degustação do Assistente Márcio. de degustação do Márcio. Então, ele me ajuda nesse quesito, né, Eu também vou ter que ir lá, de degustação. Mas ele é tão perfeccionista quanto eu. Às vezes eu acho que, assim, que já tá perfeito, ele encontra, ele olha, isso aqui tá bom, mas dá pra te melhorar esse cantinho bem aqui, não dá pra te melhorar? E o dedinho dele nervoso, assim, ó, bem aqui, ó, bem aqui. E aí eu vou e melhoro. Então, tem essa parceria, né, na questão da degustação, do aprimoramento da finalização, né? E também investimento em cursos, ele me incentiva muito, me ajuda a entregar bolo também. E a Helena também, sempre, né? ela é a minha fã número 1. Quando eu processo. termino de fazer um bolo, ela fala assim, mamãe, mas ficou lindo esse bolo, parabéns, você arrasou. Eu trouxe 2 fotos aqui pra gente comentar rapidinho aí, pra gente finalizar o nosso... Nossa, isso aí é um bolo, Uau. eu acho que dos anos 60, se eu não me engano. Dos anos 60. Sim. E aí, só pra gente entender, né, a questão da evolução, né? Nessa época, né, eles gostavam bastante dessas Sim. questões alegóricas, né? E Tinha eram aqueles- todos bolos verdadeiros. Todos verdadeiros, Para né? todos os Para servir para todos os convidados. convidados. Tem aí, a gente percebe que na própria foto ela mostra aquele momento ali que tem situações hoje que a gente vê que não fazem muita questão, né? Não. Aqui a gente Mas percebe, aquela ó. questão do perfil do casal, né? Perfil do cliente. casal. E a gente percebe nas fotos que são os 3 bolos verdadeiros e a gente vê que eles não têm aquela estética tão evoluída como hoje. Você vê que não tem a blendagem. Provavelmente parecia um aqui- carro alegórico. Provavelmente aqui é um bolo de uma camada de recheio, que na verdade na época era o glacê. Glacê. Ou então o buttercream. E tem muito trabalho de bico de confeitar. Aí tem aqui as florezinhas de açúcar, tem essa estrutura aqui do bolo, que já vi alguns casamentos que mais lá para a Europa atualmente,
que tem essas estruturas, que eles estão querendo trazer de Fazer a volta essa releitura releitura. novamente. E eu acho isso muito bacana que tá resgatando que o agora, né, significado. nós de uma outra geração, vamos dizer assim, não parece visualmente, não agrada, né, para eles na Sim. Na época, época né, isso era... você ter um bolo de 15 anos com aquelas alegorias feitas de isopor, era, Tinha Pois é. cisne, era parecia tudo- um carro era alegórico tudo, né? mesmo. Tinha cisne, tinha tudo. E hoje em dia não, hoje em dia tudo se resume a um bolinho pequeno que você assopra e sai. E aqui a nossa foto polêmica, que faz acender o alerta, O alerta. né, que é a divisão do bolo do casamento vídeo para os no convidados e todo mundo pega um pedaço, parece a festa de aniversário da cidade, né, de Belém aqui, que todo mundo sai metendo a mão. Olha, E esse, aí recentemente isso teve, aí. né, um negócio Teve um uma comentário polêmica, aí é. sobre isso e vamos fechar rapidinho aí o nosso com esse Olha. assunto aí pode render mais um podcast. essa polêmica aí de que é melhor o bolo fake para evitar que os convidados ataquem o bolo como urubu na carniça, eu achei horrível esse termo para se direcionar aos convidados, tá? E assim, isso fala muito mais, eu fui bem clara quando eu comentei, que isso fala muito mais dos convidados que você escolheu e principalmente o cerimonial que você contratou. Porque se você tiver um bom cerimonial para conduzir o momento do corte do bolo, certamente isso não vai acontecer. Por quê? Eu já vi casamento, já participei de casamento em que eu era a confeiteira, né, a profissional responsável, e eles dividiram, levaram o bolo para a cozinha. Mas vai tirar o bolo do cenário. Gente, A festa já está terminando. voltando. Mas vai tirar o cenário todo. Vocês acham mesmo que os convidados estão indo para ficar admirando a decoração da mesa? Tudo tem um tempo, né? Não, tem um tempo. Tempo. Vai ter o tempo que você vai Tudo chegar faz na parte do festa, planejamento vai e- tirar as fotos, aí vai ter a programação das fotos dos noivos com os convidados, vai ter a programação da foto dos noivos na mesa do bolo. O decorador, quando termina a decoração, que já Faz está os tudo seus ali, registros. faz o seu registro e pronto, acabou. É Então, o planejamento que leva a boa ou a má então experiência. vir falar que o bolo cenográfico é melhor para manter o cenário todo ali. Então, se for por isso, vai ter que ser docinho fake também, Fake, para tem que ninguém ser meter tudo. a mão e levar o docinho. Então, eu já não vejo por esse lado, tá? Eu vejo que se você tiver um bom alinhamento com o teu cerimonial, olha, eu quero servir o bolo para os convidados. Faz que- parte, o né? que eu Faz vi? parte do- Um casamento que eu participei, continuando, a noiva em alinhamento com o cerimonial. Ela disse, eu quero servir, quero que meus convidados levem bolo e docinho para casa deles. O que foi acertado? Depois de todas essas fotos protocolares, levou-se o bolo para a cozinha e ele foi servido e colocado em vasilhas descartáveis com os docinhos. Já Então, só pra ser entregue todos pro os convidados levaram bolo, levaram docinho. Ninguém ficou sem bolo, ninguém ficou sem docinho e ninguém atacou a Não, mesa. e é bacana a do gente bolo. trazer uma discussão como essa para a mesa, porque no ambiente ali da rede, da internet, é complicado porque se perde muito as informações, né? Sim. Uma pessoa faz um É. comentário, aí a resposta desse comentário vai vir por outra pessoa depois de outros comentários que não era relacionado Fica ali. confuso. Então fica confuso. Então, às vezes, alguém vai ler. E a gente trazer para a mesa é bacana porque a gente consegue É porque esclarecer, não que nós sejamos os donos da verdade, Sim. não que não somos. Não, mas a Aqui gente estamos consegue dando a esclarecer. nossa opinião com a nossa Exatamente, a gente visão. consegue esclarecer dentro daquilo que a gente já viveu, às vezes, né? O De repente, problema já é teve uma que experiência. a pessoa que não tem lugar de fala, não é a área dela, ela está sendo muito irresponsável a forma como ela está colocando esse assunto. É verdade. E não isso tá também, tem que ter sendo a propriedade. profissional. E hoje, Falando dessa forma, que os por isso que hoje nós convidados vão como urubu em cima da carniça, ou então vem aquela aí já usa tiazinha um termo gulosa. que, né, usa um termo que atinge já uma outra questão. Eu né? até faria um E- vídeo com essa pauta, mas certamente eu convidaria uma colega confeiteira para a gente falar sobre isso.
num vídeo eu acho mais justo, mais adequado, mais Exatamente. coerente, E hoje- especificamente para um cerimonial fazer esse tipo de abordagem. E falando da história do urubu na carniça, que é horrível, todo evento, quando ele tem um bom cerimonial, um cerimonial organizado, isso não acontece, Não porque acontece. os convidados, pela forma como é conduzido desde o início, eles entendem que existe uma organização. E eles já colaboram de Vão uma se certa adequar forma, já se exatamente. adequam com toda certeza, com toda certeza. E hoje, como eu queria falar de bolo, eu trouxe ninguém menos do que uma, como eu já falei, né, uma expert no assunto, né? Foi uma delícia, né? Pra gente também. Ao Fiquei pé muito da letra, feliz. falar de Foi uma conversar delícia. com vocês, ter vocês hoje aqui. Eu agradeço, Nana. Muito pelo obrigada seu também aceite pelo ao convite. A gente vai ter com certeza outras oportunidades, né? Vamos. Porque tem muita coisa a se falar ainda, não é só isso. Comentem a gente aí se vocês pode- querem parte 2. Exatamente. É Comenta aí verdade. os seguidores da Nana, se tiverem aí muita gente, a gente já faz essa parte 2 aí, né? Traz aí, quem sabe, um Ótimo. bolo aqui pra gente comer no final do podcast. Tá aí, ó. Já Olha, fica... pronto, vamos agendar um outro para vamos. fazer degustação ao Pra fazer uma vivo, degustação Neuder ao fazendo vivo, né? degustação. A Marina, com esse currículo dela incrível, né? Ela vai, eu acho que Obrigada. praticamente ser sócia aqui, né? A Eu Marina, quero, que eu além, aceito. a Marina, que além de tudo que eu falei na apresentação dela, também é membro de várias instituições, membro cerimonialista do único casamento realizado em um parque de proteção ambiental. Nós estamos falando do Parque Estadual do Tinga, Camilo Viana, em Belém do Pará, Brasil. E aí a Marina já pode se sentir convidada para uma próxima vinda aqui, Muito obrigada, em que com a gente certeza. vai destrinchar mais, aí a gente vai te arrancar mais informações e mais assunto interessante aí desse teu currículo aí, que Muito realmente obrigada. deve ter muita coisa aí para trazer para a Tem gente, muitas tá? histórias. E eu Obrigada. agradeço também você que ficou até o final desse vídeo, você que continua com a gente. Siga, compartilhe, leve esse conteúdo para quem você achar interessante. Continue com a gente, dê suas sugestões, siga o nosso Instagram também, o vídeo completo no YouTube. E, mais uma vez, muito obrigado, senhoras e senhores cerimonialistas.